Imagina sua filha de 19 anos, na primeira semana da faculdade, avisar você que tá indo para um bar. Depois, ela te informar que tá indo para casa de um namorado barra ex-namorado. E aí você descobrir, depois que ela para de mandar mensagens, que o namorado está há 3 dias com o corpo dela fazendo o sei lá o que, trancado com ele no quarto. Essa é a história da Joviana. E por incrível que pareça, a parte pior e mais bizarra eu ainda vou contar aqui para vocês. Eu gosto sempre de traçar um pouquinho da personalidade dos dois para que, na verdade, a gente sempre entende logo de cara o que vai dar, só por causa dessas informações. E eu acho importante fazer isso porque é um alerta de que nós devemos pesquisar tudo da vida da pessoa antes de tentar qualquer tipo de contato com ela. Então a gente tem a Joviana Evelyn Lanskovski, de 19 anos. É uma menina muito bonita, natural de Pato Branco, Paraná. E ela estava na sua primeira semana de faculdade na Unesc, que é a Universidade do Extremo Sul Catarinense. Ela resolveu cursar Ciências Biológicas. Ela estava ingressando ali no segundo semestre de 2026, agora, em agosto. De acordo com a família, ela trabalhava, ela tinha o sonho de ser mochileira, mas não uma viajante assim só por viajar ou para mostrar luxo ou culturas do lugar. Ela tinha um sonho muito grande de fazer essas viagens de auxílio a pessoas necessitadas. Então ela queria fazer parte, né, ser voluntária desses grupos sem fronteiras que ajudam crianças com fome na África. Ela sempre dizia que era um grande sonho dela. Além disso, ela tinha uma conta no TikTok que ela postava vários vídeos. Eu vou deixar o TikTok dela aqui pra vocês e um vídeo dela também pra vocês entenderem. Não era nenhum tipo de conteúdo enraizado em alguma coisa. Era só uma moça de 19 anos colocando as músicas que gostava, as roupas que gostava e cantando e dançando às vezes e gravando isso e postando no TikTok. Eu não sei se foi por causa do que aconteceu, mas agora o TikTok dela tá com 33 mil inscritos. E o namorado barra ex-namorado dela, José Gustavo Rabelo de Souza, de 21 anos. Ele trabalhava aí como atendente, então, em uma loja de materiais elétricos e de energia solar no Morro da Fumaça, que é na cidade vizinha onde ele morava, em Sangão. Também, através de pesquisa, foi-se achado uma MEI, né, uma microempresa, no nome dele, que foi aberta em 2023. É uma empresa voltada para serviços de entrega rápida. Foi aberta agora em junho, com a situação cadastral baixada. O Zé mora numa casa com a avó e com a mãe. E é uma casa com um perfil bem específico aqui de Santa Catarina. Pelo menos esse tempo que eu tô aqui, eu já vi bastante. Que ela não é feita de... A parede não é alvenaria, é ripa, madeira, tá? E aí tem a casa e tem um quarto separado no fundo dessa casa, que é o lugar que o Zé mais ficava. Passagem pela polícia ele não tem, mas o histórico dele dentro da própria família, e acredito que com vizinhos e outros familiares também, não é nada bom. Primeiro que ele é visto como ovelha negra da família. E a mãe e a avó chegaram a proibir que ele levasse meninas aí para esse quarto, porque ele não tinha aí um bom relacionamento com mulheres. Ou seja, o histórico dele de ex-namoradas não era nada legal. Além disso, o Zé praticava aí, a gente não sabe qual é o tipo de luta, se é jiu-jitsu, alguns lugares falam jiu-jitsu, artes marciais, boxe, e eu não quero nem enfatizar isso aqui, porque não é pra ficar taxado, porque o cara faz jiu-jitsu ou porque o cara faz aquilo, mas é necessário entender que ele tinha habilidades aí, então, com luta, e nessa parte de artes marciais. Outra coisa que também foi falado bastante é que ninguém entrava nesse quartinho do Zé. Ele trancava ali, né,
levava mulheres para lá, por isso que a mãe começou aí ter essa ação dele não namorar e não levar ninguém para lá. E tudo que ele fazia era dentro desse quartinho, como se fosse uma casa dele separada, né? Será que ele pagava o aluguel? Acredito que não. O que acontece então é que a Joviana e o Zé têm um relacionamento aí que a família diz que durou 5 meses, mas foram 5 meses conturbados. Aquele relacionamento bumerangue, vai e volta? Sim, porque ele era estupidamente abusivo com essa menina. Ele não gostava que ela fizesse os vídeos dela no TikTok, se algum menino fosse lá comentar, algum homem, seguidor, que talvez ela nem conhecesse, ele já pedia para ela parar, já começava as brigas. A mãe, a irmã, descrevem brigas que tinham dentro da própria casa da família da Joviana, no quarto, várias vezes ela chorando e ele brigando, dizia que ele elevava a voz, que ele confrontava mesmo. Que ele chegou a falar para ela não trabalhar, isso também era uma coisa que virava aí briga. A questão dela ir para a faculdade também era um ponto que trazia confronto, ou seja, a Joviana era uma menina bonita, uma bonequinha de porcelana mesmo, né? E parece que ele queria guardar ela dentro da caixinha para ele. Em contrapartida, ele não parou com os relacionamentos extra, né? Fora. Essa coisa dele levar mulheres lá para o quartinho dele continuou, mesmo ele namorando com a Joviana. Então a Joviana não podia fazer nada e ele podia ter quantas mulheres ele quisesse. A família aí confirma um ciúmes totalmente possessivo da parte dele e que às vezes a Joviana até deixava de trabalhar, ficava muito triste, enfim, ele conseguia fazer aquela manipulação ali que ela se apagasse. E ela tem posts disso no TikTok, tá? Eu vi lá um post dela, tipo, quando você tá apagada e quando você realmente, felizmente recupera a sua energia, o seu brilho. E tem um post que fica claro que foi uma mensagem da mãe dela, ela coloca lá um print do WhatsApp, eu vou deixar aqui pra vocês, que ela coloca uma foto na capa dela e escreve assim, segura porque eu sei para onde voltar. Fica muito claro que ela tem o apoio da família. Então, ao mesmo tempo que ele tenta afastar ela e fazer com que ela seja só dele ali, sem que escute outras pessoas, ela tem um contato muito legal com a mãe e com a irmã, que ajudam com que ela não caia nesse fundo do poço definitivamente. E aí ela coloca um print da mãe, eu acredito que seja uma conversa com a mãe, até porque nos comentários as pessoas estão falando isso também, né, é um carrossel, então primeiro essa foto e depois ela coloca um print falando aqui, ó, já chegamos em casa, Dai, conversamos, se acalme. Eu tenho toda a certeza que tudo vai dar certo pra você, que você será muito feliz em todos os sentidos. Eu tenho toda a certeza e torço muito por você. Eu te amo tanto e não faz ideia de como eu me sinto quando alguma coisa está acontecendo com você, que está te deixando triste. Mexe totalmente comigo também. A minha vida é de vocês. A felicidade de vocês, minhas filhas, é a minha felicidade. E se eu pudesse eliminar todo e qualquer sofrimento, tristeza da vida de vocês, eu faria. Até me emociona ler isso agora, depois do que aconteceu. A mãe escreve então, conta, né, que ela terminou com o Zé e que nessa fase agora da faculdade tava todo mundo aí apoiando ela, falando coisas do tipo, você tá numa nova fase, você vai conhecer novas pessoas, você vai sair para se divertir. Então ali, né, colocando artifícios em volta dela para que ela não retomasse o contato com o Zé, porque era um relacionamento bumerangue, daqueles que brigava e depois já estava junto de novo, e isso várias vezes com ações muito abusivas. A mãe chega a descrever que ela sabia que o Zé morava em Sangão, ou um nome assim, o lugar que ele morava, que parece que é bem mato, bem interior mesmo, pelo menos a região ali que tá a casa dele, e que ela ficou sabendo que ele morava lá porque a filha em um dia estava brigando com ele nesse lugar e ela foi buscar
porque deu sinal de que ele poderia ir pra cima dela, alguma coisa assim. Então, assim, gente, são muitos sinais de que ela não deveria ficar com esse menino. Eu não tô aqui culpando a mãe, nem a família, mas eu no lugar, se tivesse que amarrar ela na cama, eu amarraria pra ela não ver mais esse menino. Só por essa descrição aqui do início, tá? Eu não tô na situação, não sei como seria, né? Mas a gente, é o desespero que passa quando a gente escuta tudo sobre esse relacionamento. Então, tem todo um auxílio da família para bloquear ele nas redes sociais. Ela toda feliz comprando o material da faculdade, mostrando para a irmã, assim, radiante mesmo, recuperando o próprio brilho. E chega uma informação muito importante que no início desse relacionamento, a Joviana não ia na casa do Zé, tá? Porque ele passou a informação para ela de que a mãe e a avó não gostava que ele levasse meninas lá. Isso é um ponto aí pra gente se pensar com o que vai acontecer no decorrer da história. Ele não explica, né, para ela por que a avó e a mãe não gostavam que ele levasse a menina lá. Ela fala para a família que é porque elas são chatas, enfim, coisa do tipo, que a gente sabe muito bem que não. Então ele tem um poder aí de persuasão, de criar, né, as situações para que as coisas fiquem leves e a favor do lado dele, muito forte. E aí quando ela tá bem nesse ponto de vou recomeçar a vida, joguei as coisas dele fora, os presentes, tudo que tinha com ele, ponto final ali, né? Vivência apagada, ele começa a mandar mensagens por outras pessoas, por outros números de celulares, tá? Porque ela continuou com tudo bloqueado dele, mas não adiantou. Nisso, com a lábia que ele tem, ela resolveu dar uma chance aí deles conversarem, mas deixou bem claro pra mãe de que eles não estavam juntos, de que eles não tinham voltado. A mãe fala que era uma menina muito boa, esperançosa, acreditava na bondade das pessoas e deu uma chance ali de conversa, mas não confirmou a volta do relacionamento. Ou seja, não tinha por que ela tá lá na casa do namorado, como vocês vão ver aí mais pra frente na história. Então, no dia 6 de agosto, a Joviana sai avisando a mãe e a irmã que vai pra uma calorada num bar que fica em frente à faculdade dela na Unesc. Ela não fala em nenhum momento que vai encontrar o Zé. E aí, lá pra meia-noite, ela manda uma mensagem falando que vai dormir na casa do Zé. Vamos lá. Sexta-feira, ela tinha que trabalhar. E a mãe começa a desconfiar quando ela manda uma mensagem 3 horas da manhã dizendo que tinha conseguido folga no trabalho. Que horas que ela conseguiu essa folga? Da meia-noite até as 3 horas da manhã. Então, ela não iria trabalhar sexta-feira. E ainda falando que ela tinha passado muito mal, né? Bebido, e que ia então mandar um atestado pro RH segunda-feira e que tinha mandado mensagem pro RH às 3 horas da manhã. A mãe só viu essa mensagem dela às 5 horas da manhã, levou um susto, porque nada fazia sentido, e resolveu alertar, né? Falou, olha, filha, isso não se faz, você não pode beber assim e deixar de trabalhar sexta-feira, você tem que se importar mais com o trabalho, se você estiver aí brigando com o Zé, também deixar de ir pro trabalho por causa dele não é certo, enfim. Deu todo aquele alerta, já esperando o retorno da filha, que ela conhece muito bem e que iria se defender. E falar, mãe, não é bem assim, enfim, ia confrontar ali. Só que não foi isso que aconteceu. Ela respondeu de um jeito calmo, amável, boazinha e concordando com a mãe, falando que não era certo ela ter feito isso, de ter bebido muito, de ter ficado sexta-feira sem ir trabalhar e que ia resolver. Ali, a mãe estranhou mais ainda, porque não eram as palavras e nem o jeito que a filha dela responderia. A coisa piorou quando a Joviane resolveu mandar uma mensagem dizendo que estava sem bateria e que agora ela ia responder pelo Instagram do Zé. Vamos lá, gente. A Joviana, ela já não tinha mais nada com o Zé. Antes, ela não ia para casa dele porque a avó e a mãe não gostavam. Agora, meia-noite, ela resolveu ir do nada dormir na casa dele. E depois dessas mensagens estranhas, ela não poderia responder do próprio Instagram dela. Ali, já me vem a dúvida de que eu não acho que ela foi por livre e espontânea vontade para casa do Zé. Isso aqui é um achismo, tá? Estamos supondo que, porque o caso aconteceu agora e a gente ainda não tem o martelo do juiz sobre o que aconteceu. Para mim, ela já não foi sorrindo, feliz para casa do Zé. Será que ela não foi obrigada? Será que ela não bebeu ali? O que ela bebeu? De repente, alguma substância junto? Não sei. Deixo aqui para vocês refletirem
comigo nos comentários. No domingo, então de manhã, ela continua conversando normal com a mãe, tá? E no domingo de manhã, ela fala que não vai voltar pra casa, coisa que ela disse que iria. Porque é o último dia que eles têm juntos, porque depois da semana inteira eles vão trabalhar e ela quer aproveitar muito com ele. Então ela vai direto pra casa segunda de manhã, pra depois ir pro trabalho. Olha, aqui não tô ocupando a família de novo, tá? Só tô colocando o que eu faria por reflexo do que a minha mãe faria. A minha mãe já estaria lá na casa desse moço sexta-feira à noite, que eu conheço. E eu, como mãe, eu também não aceitaria. Uma menina de 19 anos, a gente pensa assim, ela já é maior de idade, então ela sabe o que ela tá fazendo, ela tem uma segurança. Eu que tenho esse instinto super protetor, que eu não sei até onde vai, né, mas eu não ia esperar, ainda mais domingo, ela falando que ia continuar lá. Mesmo assim, a mãe achou que estava tudo bem e depois desconfiou quando ela perguntou, porque era Dia dos Pais, né? Você não mandou uma mensagem para o seu pai de Dia dos Pais? Imagina, ela deixou de passar o Dia dos Pais com o pai, que é uma coisa que também eu estranharia muito. E aí, a Joviana para, então, de responder. Só então às 5 horas da manhã, quando o pai da Joviana levanta para ir trabalhar, a mãe também acorda e começa a mandar mensagem: Joviana, cadê você? Não vai vir pegar roupa, não vai vir tomar banho e tal, aquela coisa. E a Joviana não responde mais. Bate um desespero na mãe, uma vontade de chorar, e eles resolvem então ir até a casa do Zé, que a mãe já sabia onde era, para ver o que estava acontecendo. E chegando lá, a mãe do Zé abre a porta e conversa tranquilamente. E aí a mãe do Zé explica tranquilamente que eles não estão lá, que eles dormiram fora. Como assim? De acordo com a mãe do Zé, a Joviana tinha convidado ele sábado para ir numa festinha num bar da escola, e aí eles foram, e domingo eles iam então para a praia na casa da irmã do Zé. E de lá eles iam dormir fora e só voltariam segunda às 5 horas da manhã. Tinham até deixado algumas coisas na cozinha, só que ele ainda não tinha chegado. Essa versão não bateu com nada que a Joviana tinha falado para a mãe. Ela não engoliu essa versão, mas agradeceu e foi embora então com a pulga atrás da orelha. A mãe, com o coração aflito, resolveu passar no horário do trabalho do Zé para ver se ele estava lá. E lá ela descobriu que ele não tinha chegado e que ele não tinha ido trabalhar também sexta-feira. Aí sim, eles foram até a polícia, contaram tudo o que aconteceu. E quando a polícia foi para a casa do Zé, já tinha parente na rua, vizinho, agitado, chorando, falando. Ao entrar na casa, nem a avó, nem a mãe e nem o Zé estavam. O quartinho do Zé estava trancado. E quando eles abriram, eles encontraram o corpo da Joviana enrolado em um cobertor. O fato é que nada disso que foi falado para a mãe por mensagens como se fosse a Joviana ou pela mãe do Zé era real. O que aconteceu foi que no dia 6 de agosto, a Joviana estava no bar na faculdade, não se sabe como ela encontrou com o Zé, mas quando ela chegou na casa dele, especificamente no quarto dele, ela pegou ali mensagens dele com outras mulheres e não sabemos até onde eles estavam tentando se entender, mas isso com certeza trouxe uma briga maior. E o Zé tirou a vida da Joviana. A gente sabe que por asfixia, não se sabe como ainda. E depois disso, ele permaneceu com o corpo dela por 3 dias trancado dentro do quarto. Todas as mensagens que a mãe da Joviana recebeu achando que era da filha foram mandadas, supostamente, a gente tem que falar aqui, pelo Zé. O que pega é como que a mãe dele confirmou que eles saíram sábado, se sexta à noite a Joviana já não estava mais com vida. E domingo então? Porque do jeito que ela fala, parece que ela teve contato de entender que ela viu a Joviana sábado e viu a Joviana domingo. Ou ela só acreditou no que o filho dela falou em voz alta sem ver a Joviana, porque elas não podiam chegar até aquele quarto. Outra coisa, mesmo que ele tenha feito isso de um modo que a gente tem aí o jeito, né, de ser pelo pescoço, ou então com a mão na boca até a pessoa perder totalmente o ar. Mesmo que ele tenha feito isso no maior
silêncio a ponto de conseguir que essa menina em nenhum momento tenha tirado a mão dele e tenha pedido socorro. Houve aí uma luta para ele conseguir isso. E antes disso, eles discutiram. Não foi escutado pela mãe e pela avó nenhum pio da discussão, nenhum barulho dessa menina lutando contra a vida. Fora que quem viu o corpo da Joviana entendeu que ela tinha dedos quebrados, unhas quebradas, marcas por todo o corpo, o que se dá a entender que ele não foi algo fácil que ele conseguiu fazer. Ou seja, houve barulho, houve grito, respiro. É impossível ele ter feito isso em um silêncio que ninguém que estava na casa escutou nada e nem se preocupou de ver o que estava acontecendo. E como assim, segunda de manhã, essa mãe estava na casa com essas informações que não existem e depois, quando a polícia chegou, já não tinha mais ninguém na casa? Outra coisa que me espanta muito é o cheiro. Foram 3 dias que ela não tinha mais vida e que ele deixou ela na cama dele, no quarto dele. Esses 3 dias, ele ficou lá dentro só pensando o que ia fazer com essa menina do lado. Ele não fez nada com o corpo dessa menina. E aí, quando o cheiro começou a aumentar, ele resolveu o que ele iria fazer. A gente pode estar aí em um caso, que é supostamente, de necrofilia. Sim, porque a gente não sabe o que aconteceu nesse quarto e por que ele manteve essa menina por 3 dias nesse quarto. Sendo que quando chegaram, já estavam sentindo o cheiro de uma forma que não tinha como não entender que tinha algo errado ali. E a mãe e a avó também não sentiram o cheiro, nem ouviram, não ouviram nada, não sentiram nada. Foram ameaçadas por ele? Foram cúmplices dele? Não sabemos. Tudo isso, mais uma vez eu tenho que colocar aqui, que são reflexões, supostamente falando, porque não se tem confirmação ainda. O que se tem confirmação é do modo que ela perdeu a vida, que foi por asfixia. Acontece que o Zé, logo depois de tudo isso, aparece. Ele vai até a delegacia, já acompanhado de um advogado. Ou seja, esses 3 dias a gente não sabe o que ele fez, mas tudo que ele queria fazer ele fez e teve tempo de reorganizar a mente e ir até a delegacia segunda-feira com um advogado. O depoimento do Zé e da defesa do Zé é que em uma discussão ele teria aplicado um mata-leão na Joviana para que ela não saísse do quarto. Era só para ela apagar. E que, sem querer, quando ele percebeu, ela já não estava mais com vida. A casa do Zé é de ripa, de madeira. Não tem como não escutar o barulho. É uma parede totalmente frágil que você escuta qualquer tipo de ruído. Como que ele fez tudo isso nesse silêncio e ninguém escutou nada? Outra coisa, o corpo ele começa a soltar substâncias. A gente tem aí o número 1 e o número 2. A gente tem toda uma condição que esse corpo ficou ali liberando por 3 dias e que ele suportou tranquilamente dentro do quarto? Ou ele saiu sábado e domingo, ainda foi para a festa e deixou ela lá e ainda voltou e depois dormiu com ela? O que fica assim na cara é de que foi conversado então com o advogado, né, para ele ir depois falar da forma que ele teria que falar para se ter uma inocência. Talvez. A gente sabe que quando acontece um crime que não tem como você comprovar que não foi você, já está na cara ali o que aconteceu, alguns advogados podem direcionar que você fale isso de uma forma mais leve para pegar uma pena mais leve, enfim. A gente não está falando aqui que é o caso do Zé, mas a gente tem que colocar em pratos limpos tudo que pode ser ou não ser. Em contrapartida, nós temos a mãe, o pai e a irmã da Joviana, que querem justiça, que não querem que esse caso seja esquecido, para que quando ele for julgado, ele seja devidamente julgado e que cada um pague o que tenha que pagar. Eu não consigo imaginar que no meio de uma discussão, a única coisa que o Zé poderia fazer era dar um mata-leão na Joviana, para que ela não saísse de lá. A gente pensa que ele poderia ter amarrado,
que ele poderia ter segurado, que ele poderia ter xingado, mas um mata-leão? A reflexão que fica desse caso para mim, que eu deixo para vocês e que vocês coloquem aí nos comentários, é que independente se a sua filha é maior de idade, se a sua filha tem menos de 18 ou o filho também, não importa. Se o namorado, o amigo, quem quer que seja, tenha dado um sinal de ser agressivo, de ser abusivo, de ser tóxico, que você consiga alertar e desvencilhar o seu filho ou filha dessa situação. É melhor prevenir do que remediar. Mais uma vez, gente, isso aqui é um alerta para quem está assistindo. Não é em nenhum momento culpando a família, que eu deixo muito claro aqui, que tentaram inúmeras vezes fazer com que ela saísse de vez desse relacionamento. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.